Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão, meus amores? Tá tudo bem por aí? Estão preocupados e ansiosos, né? Uma boa sugestão é vocês acessarem menos notícias. É importante saber o que acontece pelo mundo, sim, é. Mas depende do canal que você acessa, né? Em determinado momento aí deste século, o jornalismo ele abandonou o compromisso que ele tinha de passar informação, noticiar fatos. Agora eles trabalham de modo que a notícia possa trazer algum lucro. Vide títulos sensacionalistas, a exploração de determinados assuntos de uma maneira que em muitos casos parece uma tortura psicológica. Não esqueçam que todos nós possuímos empatia, não importa o quanto dela já está reprimido. Às vezes, a empatia ativa o suficiente exatamente para que essas notícias possam te afetar, te manter nesse estado de ansiedade, de angústia, de opressão. Tudo faz parte da tática de manipulação, tá? Uma vez ao dia, separar um tempinho para dar uma olhada nas notícias e se orientar, beleza. Mas não fixe seu foco em notícias, principalmente aqui no YouTube, que tem muito canal que cria mentira. E mentiras sensacionalistas, porque elas estão inseridas nessa estratégia de manipulação. Nada do que esses canais produzem é produtivo, acrescentam em nada. Por exemplo, noticiar que um famoso já morreu sendo que ele está bem vivo. Criar uma fofoca de determinada celebridade que na verdade não existe, ou pegar o machismo sobre alguém e transformar assim num drama total. O animal bípede, ele se declina a esse tipo de informação, entre aspas. Isso alimenta o que é instintivo, o que é impulsivo. Aliás, isso tem muita relação com o tema de hoje. O tema de hoje, o tema desse vídeo. Esse é o terceiro tema do dia, né? E mesmo assim, é a quarta vez que eu tô tentando gravar. Porque apesar do horário, as interrupções continuam e parece proposital. Parece mesmo. É só eu dar o play, começa. Eu, sinceramente, nunca vou entender isso. Enfim. Antes de seguirmos para o tema, eu tenho uma ótima notícia. Shimada está muito alegre. Notícias da nossa comentarista oficial, Adriana. Deu sinal de vida. Ai, papai, gratidão. A Shimada, ela precisa confiar mais na intuição dela, sabe? Embora a Shimada trabalhe para a espiritualidade,
Embora a Shimada fale de tudo que ela fala aqui, 50% dela é cética. O lado sombra dela está bem equilibrado com o lado luz. E o ceticismo vem do meu impulso questionador. Eu sou muito questionadora. Principalmente porque, como psicanalista clínica, eu tenho plena consciência das ciladas que a mente cria, das peças que a mente cria para nós, né? É preciso o uso de discernimento, de ter sensatez e tudo. A Adriana, ela havia me comunicado, foi a última vez que eu falei com ela, que ela estava indo para o hospital, ou estava no hospital, porque ela estava passando mal com a pressão. Nesse dia estava muito calor, e o calor é um tormento para quem tem pressão alta, né? E ela passou mal. Eu ouvi nitidamente que ela ia ficar internada e eu não dei ouvidos, porque a gente não quer que quem a gente ame fique internada. A gente não quer que quem a gente ama se sinta mal, né? Mas o problema é que a energia que estava junto com ela foi internada, não era nada boa, não. Então, o que a Shimada fez? Ela guardou para si e ela ficou em prece e pediu para vocês enviarem as melhores vibrações para a nossa comentarista oficial. Eu agradeço de todo o meu coração e alma a cada um de vocês que teve a bondade de enviar essas vibrações para a Adriana. A pressão dela chegou a 29/10 e o médico não entendeu como ela não teve um AVC. Ela foi para o atendimento e tipo uma ressuscitação imediatamente. Ela podia ter perdido a vida naquele dia. Não perdeu porque vocês vibraram por ela. Não foi a oração da Shimada. A Shimada orou, sim, mas a energia da Adriana está totalmente bloqueada para mim. Eu não tenho como enxergá-la, eu não tenho como alcançar a energia dela. E quando ela me enviou notícias, eu compreendi perfeitamente por quê. Ela está ainda internada, o médico não quer que ela use o celular, ótima sugestão, por sinal. Ela precisa descansar, ela precisa se recuperar, ela está sob monitoramento, né? E, nossa, apesar de eu ter ouvido, a única coisa que eu fiz foi fazer uma oração. Para quê? Para cortar os laços de morte. Porque foi isso que eu vi quando eu ouvi, entendeu? Eu ouvi que ela ia ser internada e eu ouvi laços de morte. A Adriana, ela tem um potencial espiritual muito grande. Eu nem sei se ela tem noção disso.
além de ter uma inteligência assim que eu considero acima da média, porque eu tenho a impressão que ela consegue acessar a mente visual para compreensão. Ela compreende as coisas com muita rapidez, não é com facilidade, mas com rapidez. Ela se desenvolve muito rápido, ela tem uma autodisciplina incrível. Ela possui um amor próprio, assim, de ser muito dedicada ao crescimento e evolução dela. Isso é sinal de amor próprio. E a capacidade espiritual que a Adriana tem é ancestral. Ela é uma cigana, literalmente. Ela nasceu dentro da tradição cigana, do povo cigano. É lógico que, vez ou outra, ela vai sofrer algum atentado contra a vida dela, né? Assim como todos os trabalhadores da luz. E sim, a Adriana é uma trabalhadora da luz. Ela está bem. Ela está se recuperando. Ela disse que vai ficar mandando notícias. Eu disse para ela usar o celular apenas para falar com a filha dela. Os vídeos não vão sair daqui, todos nós estaremos esperando por ela, ansiosos, né? E nós vamos nos falar só quando ela se recuperar, estiver alta, porque sim, ela precisa descansar. Precisa descansar, precisa ver direitinho. O coração. O coração. A Adriana tem muita energia concentrada no chakra coronário, sabe? Ela precisa liberar isso. E ela vai fazer isso como? Com o trabalho que ela tem com as crianças. Tudo vai ficar bem. Então, gratidão. Gratidão, viu? Vocês ajudaram. Ajudaram a salvar a vida da Adriana. Continue enviando suas melhores vibrações para ela, tá bem? Então tá. Vamos para o tema. Qual tema, Shimada? Eu estou trazendo de volta um tema da época, eu acho que da época da carroça velha do meu notebook, que fazia aquele barulhão. Acho que é dessa época. Quando eu gravei o último vídeo, foi me pedido para voltar com esse assunto. Por quê? Porque ele tem relação com amor incondicional e os dons espirituais ou carismas. Amor incondicional e dons espirituais andam juntos. Só que eles vêm das profundezas mais profundas do nosso ser, tá? De onde? Da fontinha que é a imagem e semelhança de papai, assim, filha divina. Visto que papai é o próprio amor, visto que papai é a vida, é o caminho, é a verdade, podemos supor que amar e viver estão intrínsecos, mas amar no sentido de amor incondicional. Parece que é isso. Confuso, né? Mas é isso.
Então, vamos visualizar que somos uma cebola absoluta e vamos começar a retirar cascas. Já que a gente não pode neste momento ir tão fundão assim, vamos acessar uma parte que está mais na superfície. Vamos falar sobre os frutos da carne e os frutos do espírito. Lembrando que Shimada, ela não é cristã. Mas Shimada, você usa tanto a Bíblia. Sim, uma que eu gosto da Bíblia, né? Eu estava para completar 6 anos, até os 18 anos, eu estudei constantemente a Bíblia. Estudar no modo literal da palavra, né? E considero a Bíblia o maior arquivo arqueológico com registros de um povo. Considero a Bíblia, os manuscritos que formam a Bíblia, totalmente do povo hebraico e mais ninguém, do povo hebraico. Toda crença que está na Bíblia corresponde ao povo hebraico judeu. É a tradição deles, né? Não esqueçam que estamos no Ocidente. Não esqueçam que temos a influência de diversas religiões, ainda mais porque o nosso país é assim, essa coisa linda, diversificada, multicultural, multitradicional, multiétnico, né? O nosso país é incrível. Então, Shimada gosta de usar a Bíblia porque também, aqui no Ocidente, o livro sagrado mais conhecido é a Bíblia, principalmente aqui no Brasil. Muito provavelmente, 90% da população brasileira tem uma Bíblia em casa, mesmo que não leia, né? Esses 90% muito provavelmente já ouviu, nem que tenha sido num sermão, numa missa, em qualquer outro culto, alguma menção a alguma passagem da Bíblia. Então, por esse motivo, Shimada usa a Bíblia. Normalmente, Shimada usa passagens bíblicas que têm muita semelhança ou correspondência com a filosofia oriental. Sim, a base da educação da Shimada, nos 5 primeiros anos, através de vovô, foi a filosofia oriental, né? Vai ter uma influência muito grande, sim. A filosofia oriental, não as religiões orientais, né? Que nem, por exemplo, vovô era budista de Okinawa, mas Shimada não foi para o budismo. Embora meu filho mais velho esteja indo. A Shimada, ela não pode fazer parte de nenhuma religião, ordem, tradição, nada. Por quê? Porque Shimada fala para todos. Todos. Independente da crença. Assim tem que ser, né? Então, Shimada faz essa salada. Bíblia, filosofia oriental, filosofia grega, psicanálise clínica. Por quê? A base da psicanálise é a filosofia. Então, tipo, tá tudo junto, misturado de toda forma. Tudo isso tem relações diretas, como aquele passatempo de liga os pontos. Sabe?
Então, bora. Nós vamos acessar. Tá difícil conseguir aqui esse versículo específico através da versão Almeida, que é a que eu uso sempre. A fidedigna é a mais fiel, a tradição mais próxima do hebraico original, né? Então, eu fiz uma colinha aqui de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, onde está a menção aos frutos da carne e os frutos do espírito. Lembrando que esse conceito, essa ideia de frutos da carne e do espírito estão na filosofia grega, na filosofia oriental e na psicanálise com nomes diferentes, tá? O fundamento é o mesmo, por isso Shimada se atreve a usar a Bíblia em Gálatas, um dos livros que Shimada gosta muito. Gálatas, Romanos, Provérbios, Salmos, determinados livros da Bíblia Shimada são muito filosóficos, sabe? Eu gosto. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Eu não vou ler o versículo, não. Eu vou ler o que é cada obra, tanto da carne quanto do espírito. Por quê? Aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui na minha Bíblia, gente, porque por causa do seguinte, espírito aqui está aparecendo com a letra maiúscula. Normalmente a letra maiúscula ela é usada para quando se refere a papai, né? O Espírito Santo, por exemplo. O Espírito Santo é com letra maiúscula. E aqui, quando fala obras do Espírito, está em letra maiúscula, só que não. Então, vamos abrir aqui em Gálatas 5. Ai, a letra da Bíblia está tão pequena para mim. Eu acho que eu vou precisar comprar uma lupa. Na Bíblia está em letra maiúscula. Só na Bíblia, os frutos do Espírito são relacionados ao Espírito Santo. Em qualquer outro lugar, esse Espírito é do ser humano mesmo, tá? Digamos que esta é uma das alterações feitas nos manuscritos hebraicos. O Espírito aqui, na visão filosófica, seja oriental, seja grega, e na magia tradicional, inclusive, ao qual Shimada pertence, não, na magia tradicional não. Na maioria das crenças, o espírito seria a parte eterna, né? Na magia tradicional, não. A parte eterna é a alma. Para Shimada, não é a alma, é a essência. A alma é, por natureza, como a centelha eterna. É a própria eternidade, né?
A essência é eterna. Então, em muitas crenças e filosofias, o espírito seria a parte eterna. Para Shimada, não, na magia tradicional. O espírito é o que está entre a essência e o corpo. É a energia física do corpo, o que dá vitalidade ao corpo. É por isso que o corpo é uma máquina. O corpo produz energia. Essa energia se torna o espírito. Ela se manifesta assim que a vida passa a habitar o corpo. A vida, ela vem junto com a essência. Quando a essência se instala no corpo, a centelha, ela traz a vida para o corpo e o corpo começa a gerar a energia física do corpo. A que faz o corpo se movimentar, ter força, energia, disposição, sabe? Então, em vez de ler o versículo que se encontra em Gálatas 5, do versículo 19 ao 23, Shimada vai já direto ao ponto do que há nessa listinha, tá bom? Shimada, tem algum livro da magia tradicional? Não. Por razões óbvias, muito relacionadas a preconceito e fanatismo, a magia tradicional era passada oralmente e através de símbolos. Inclusive também através do ensino para a prática. Sem a prática não tem aprendizado, né? Então, tudo da magia tradicional foi sempre passado oralmente. Se o indivíduo teve alguma vida, vem de vidas dentro da magia tradicional, a cada vida ele só precisa lembrar do conhecimento que ele adquiriu e seguir a partir dali, sabe? É por isso que é mágico, é por isso que é magia. E nesse vídeo vocês vão aprender a diferença de magia e feitiçaria. Magia não tem nada a ver com feitiçaria, tá bom? As obras da carne. O que é a carne? O animal bípede, o corpo. O impulso instintivo que fica o tempo todo querendo a satisfação imediata. A prostituição é um fruto da carne. Ai, Shimada, mas eu tenho uma amiga que trabalha com a prostituição. Eu conheço muitas moças que trabalham com prostituição também. Eu não estou falando que essa lista está falando de pecados, tá? Não. Também não estou falando que isso é punível. Calma que a gente vai chegar lá. Calma. Quando finalizar a listinha, eu explico para vocês. Mas a prostituição, ela é uma das obras da carne, ou seja, é um dos apelos do animal bípede. É um dos desejos constantes do corpo. O corpo é predisposto à prostituição no sentido de ter relação sexual de modo indiscriminado.
não necessariamente vendendo seu corpo, né? Porque se a gente levar em conta o casamento tradicional, onde a mulher tem que ficar em casa e o marido é que trabalha e ela se torna dependente do marido financeiramente e ela tem que comparecer na cama, além de limpar a casa, cuidar de filho e tudo mais, é um tipo de prostituição também, não é? Ela é paga para ir para a cama com o marido, de certa forma. Em muitos casos, sim. Não é diferente, não. Bom, a prostituição é um dos frutos da carne, tá? Cobrando ou não cobrando. Ser movido o tempo todo pelo desejo sexual, buscar constantemente satisfazer o desejo sexual, isso é um apelo do corpo ou um fruto do corpo, algo que o corpo, se deixar por ele, ele vai satisfazer o tempo todo, ele vai gerar isso o tempo todo. Impureza. Vamos ver o que significa essa impureza no sentido bíblico, porque ainda mais no nosso vocabulário, tem tantos significados para uma palavra só, né? Eu quero saber do significado especificamente bíblico, para mim ter uma base, porque eu acho muito forte, né? Determinar que alguém produz um fruto impuro, assim, tipo uma ação impura, né? Na Bíblia, refere-se a um estado de contaminação moral, espiritual ou cerimonial que separa o ser humano de Deus, de papai, que impede a comunhão com o sagrado, simples assim. Se a gente for levar literalmente ao pé da letra, a impureza são todos os frutos da carne junto. Todas as vontades do animal juntas. Porque quando o animal bípede está na dominância, só é produzido os frutos da carne, ou seja, as ações. Todas as ações do indivíduo são voltadas para a satisfação desses desejos, dessas vontades. O problema é que tudo evolui, né? O que a prostituição, ela começou a partir de práticas constantes sexuais, que a gente pode dizer assim, a busca constante por satisfação sexual, né? Isso evoluiu para a prostituição. A impureza seria todo tipo de hábito que impede que o indivíduo tenha algum contato com a espiritualidade. Por exemplo, o excesso de uso de álcool é uma prática que faz com que o indivíduo desconecte totalmente da espiritualidade. Alguns usos, algumas medicações, o uso cria um bloqueio em locais do hemisfério direito que impede que o indivíduo desenvolva espiritualidade ou tenha algum contato com a espiritualidade. Há muitos fatores
que causam essa separação. Não especificamente, que nem aqui diz contaminação moral. Eu quase ouvi o superego falando isso. O superego é a parte moralista da mente, né? O juiz. Aquele que fica apontando que é certo e errado. O que criou o dualismo. Então, seja na questão moral, na espiritual ou cerimonial, é um estado, né? Que separa o ser humano da espiritualidade, da comunhão com o sagrado. É o estado. É engraçado isso, né? Diz que é o estado de contaminação da moral. Mas quem é moralista já é contaminado por si só, né? Porque esse conceito de moral, ele é repressor. Nós vemos essas manifestações repressoras ao nosso redor. Isso significa o quê? O superego já dominou um animal bípede. A essência desse indivíduo está totalmente presa. Quem domina é o animal. Isso quer dizer que todas as ações desse indivíduo será puramente instintiva e impulsiva, direcionada apenas à satisfação do animal. Por quê? Porque o superego, ele é repressor. É graças a ele que há tanta coisa reprimida dentro de nós. Ele convence o ego, que é mediador, né? Entre a nossa parte primitiva, que é o instinto impulsivo, então tá lá no meio. Entre o impulso instintivo e o superego tá o ego. O superego, tipo, passa uma conversa fiada no ego. O ego, ele acaba corrompendo. Não, ele acaba sendo corrompido pelos dois. A gente pode considerar isso um tipo de impureza, né? Porque o ego, ele não consegue ser simplesmente o ego. Ele está entre o fogo cruzado, entre o instinto e o superego. O instinto, ele se declina para satisfação imediata, ou seja, os frutos da carne. Mas o superego, ele fica apontando. Isso é pecado, isso é errado, isso é impuro. Entende? Lascívia. É interessante que essa versão fidedigna, ela usa umas palavras bem coloquiais, né? A lascívia é a propensão para a luxúria, sensualidade exagerada, lubricidade, qualidade ou caráter de lascivo. A lascívia, hoje em dia, seria, por exemplo, nossa, eu esqueci o nome da girl. A estimada só se prepara para gravar vídeo orando, tá? Fazendo prece e meditação. Para trazer os temas, não. Deixa eu ver. Tem um vídeo que eu fiz sobre esse assunto que causou, né? Eu recebi um monte de e-mail mal criado de gente me xingando. Por quê? Porque essas pessoas se enquadram nessa condição
Ai, ai, ai. Não carrega. E foi como se eu tivesse falado mal delas, e não, né? Se a carapuça serviu, eu não tenho culpa. Deu um bege agora, gente, eu esqueci o nome da condição. É uma patologia. Se vocês quiserem tomar um cafezinho, uma água, tá? Eu já vou achar. Faz um bom tempo que eu trouxe esse vídeo. E não, eu não estava falando desse vídeo porque eu sou moralista ou falsa moralista. É uma doença. É preciso tratar. Como eu sempre falo, todo exagero faz mal. Qualquer exagero, seja do que for. Até mesmo dentro da espiritualidade. Quando há exagero, surge o fanático. Tô chegando lá. É incrível como eu esqueci o nome do negócio. Faz tanto tempo assim. Ah, tem uns meses que eu falei sobre isso. Vocês não vão dormir, não. Aliás, se vocês quiserem usar os vídeos para dormir, fiquem à vontade. Não tem problema. O cérebro e a mente, eles não dormem. Eles ouvem. Tô chegando, tô chegando. Eu achei interessante como isso. Parafilia. Como que eu esqueci isso? Parafilias. A lascívia, ela pode se encaixar nas parafilias, que é a propensão para luxúria, sensualidade exagerada, exibicionismo de todas as formas, o apelo para o sexual, como um meio de conseguir validação, aprovação, mas de um modo que é prejudicial para a pessoa, tá? Então, a lascívia seria o que chamamos hoje de parafilia, que é um transtorno. É um transtorno. Na verdade, se chama transtornos parafílicos, né? Essa predisposição exagerada a tudo que é sexual. Nesse caso, o animal costuma estar totalmente dominante. Idolatria. Essa palavra é muito. Eu vou até procurar o significado dela, porque na igreja onde eu cresci, involuntariamente, eu ouvia muito essa palavra e numa frase que acusava outras religiões. É por isso que eu não gosto de fazer isso hoje, né? Quando eu faço uma crítica a alguma religião, normalmente é aquela onde eu fui criada. Por quê? Porque eu vi coisa demais lá. E eles sabem que eu vi, né? A idolatria é o culto, adoração ou devoção excessiva a ídolos, imagens, objetos, pessoas ou conceitos, colocando-os acima de papai. Simples assim.
Eu achava interessante que eu ouvia que os idólatras, e criticavam os idólatras, se referindo a pessoas que gostam de santinhos, de objetos sagrados, de pôster com imagem, seja de anjo, seja de um santo, né? Toda pessoa dentro da sua religião possui ou uma imagem, um objeto sagrado, né? É devoto a algum anjo, entidade, santo. Aqui no caso, a idolatria seria o excesso. O que seria esse excesso? Colocar tudo que é cultuado, tudo que é adorado, seja entidades, santos, anjos, mentores, seja o que for, acima de papai, porque papai é a fonte original, papai gerou esses seres. Papai é o pai do mundo espiritual também. Yeshua, ele repetiu, que quando ele fala, um novo mandamento vos dou, amai ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Eu me amo, por isso eu posso amar você, mas acima de mim, de você, eu amo o papai. É simples assim. Ah, não tem idolatria quando a gente adora demais a papai? Ninguém adora demais a papai. Os idólatras, sim. Há um quê de patologia num idólatra a Deus. Por quê? São aqueles que, por exemplo, matam em nome de Deus. Fazem o mal feito em nome de Deus. Esses são idólatras. Ah, vocês já puxaram na mente, né? Quem são eles? Pois é. Fazem o mal feito e fica com o nome de Deus na boca. Esses são os idólatras. Embora eles frequentem igreja, embora eles fiquem usando o nome de Deus, eles são idólatras. Por quê? Porque eles se dizem agir em nome de Deus, mas se você vê as ações deles ou os frutos deles, né? Toda árvore dará seus frutos. O animal, ele manifesta aquilo que ele gera dentro de si. Ele gera para fora. Tudo é de dentro para fora. Seja bem ou seja mal, vai se manifestar fora. Somos pequenas árvores frutíferas. Então, aquelas pessoas lá que se dizem servos de papai, são aqueles mesmos que são mencionados em Apocalipse, onde é dito que a porta vai estar fechada para eles e eles vão falar: mas Senhor, no teu nome eu fiz, aconteci. E haverá uma voz que vai dizer: afastem-se de mim, porque não os conheço. Sim, tem muita gente usando o nome de papai, mas não anda com papai, não se relaciona com papai. Impossível, sabe por quê? Porque a relação com o papai, a consequência, o resultado natural é a prática do bem, para o bem comum, para honrar papai. Normalmente essas pessoas são testemunhas, os embaixadores de papai. Elas podem representar papai porque por causa de suas obras, que não são nenhuma dessas aí que eu tô falando. Feitiçarias.
Feitiçaria não é magia, magia não é feitiçaria. Ocultismo é feitiçaria, Shimada. Ocultismo é ocultismo, tá? Por quê? Sabe as distorções? Ah, muito das distorções que existem sobre feitiçaria, ocultismo e magia surgiu dentro do conceito cristão, que considera que todas as práticas que estão fora do conceito cristão é feitiçaria, é magia, é coisa com o capiroto, né? Uh-uh. A feitiçaria não é a magia, gente. Como é que eu vou explicar magia? A magia, ela tem. Quando eu falo buscadores do conhecimento da sabedoria, é porque os resultados da prática da magia são o alcance do conhecimento da sabedoria. Ou seja, a magia que você pode encontrar é a alquimia, seja a manipulação de energias, seja o uso de plantas e ervas, seja o reiki, por exemplo, é um tipo de magia. A magia, ela está muito ligada ao natural. É por isso que ela utiliza muito os 4 elementos. Há uma consciência de que eu estou no animal, mas eu não sou o animal. Ambos têm, cada um, as suas funções. Um tem que colaborar para o outro. O animal, ele tem uma ligação direta com os 4 elementos. Por quê? Porque ele é formado das mesmas energias, das mesmas substâncias deste planeta. A essência não. Ela é a passageira, lembra? Está passando por este mundo. Dela é que vem a manifestação da magia, da essência, como através dos 9 carismas. É impossível manifestar os 9 carismas sem uma relação direta com a espiritualidade maior. Por quê? Porque os 9 carismas são manifestações dele, e somente dele. Na feitiçaria, não é papai atuando, mas aqui no sentido, a feitiçaria, eu vou até pegar o significado para vocês entenderem melhor. A feitiçaria é levar práticas ritualísticas ao extremo. É que assim, né? Todo o significado de feitiçaria liga à magia, né? O termo magia é uma coisa, a magia tradicional é outra. A magia tradicional é uma prática, uma filosofia de vida, nem é uma religião, tá? É um caminho de consciência, é um caminho espiritual praticamente, porque quando você busca conhecimento e sabedoria, você acaba se elevando espiritualmente. Então, a feitiçaria, ela invoca, por exemplo, entidades de esquerda, demônios, seres trevosos, seres das trevas, né? Porque sim, existe.
É interessante porque ao longo das eras, esses seres, eles foram surgindo, eles são criação do próprio homem, tá? A espiritualidade em si e a fonte maior não produziu isso. Ah, tem o mito da rebelião dos anjos. Os anjos caíram, eles se tornaram os demônios. Não. Há muito desencarnado que se torna obsessor porque há muito obsessor que se torna, por exemplo, carniceiro. Sabe o que são os espíritos carniceiros? Eles vão se alimentar do cheiro de cadáver no cemitério. Esses são os carniceiros. Sabe? Para muita gente não vai ter um julgamento, não, mesmo, com certeza. Por quê? Porque ao desencarnar, eles se perderam, já eram perdidos aqui. Isso se refletiu no desencarne, se perderam ainda mais. Ele se perdeu do caminho para seguir os estágios deles. Ainda tem a questão da resistência, de não querer. Entendam que o que funciona aqui funciona em todos os planos. A tua escolha, a tua vontade é respeitada. Tem exceção? Tem, né? Para os escolhidos. Ah, é uma longa história, tá? Mas os escolhidos não têm escolha, não. Basta lembrar. Os escolhidos podem lembrar porque que eles não têm escolha. Por exemplo, a magia tradicional, ela tem os seus códigos de ética, né? Por exemplo, tudo que eu recebo da espiritualidade, eu não posso vender. Por exemplo, eu herdei o reiki do meu avô, que era reikiano, né? Para que eu aplique o reiki, eu não posso cobrar. Eu não fui estudar o reiki num curso. Eu não paguei pelo curso, eu não fiz nenhum investimento. É uma herança ancestral, passada de geração em geração. Eu, como a neta mais velha, eu herdei. Eu fui ensinada pelo meu avô, que também praticava o reiki. Eu não posso cobrar por isso. Esse é um dos códigos de ética da magia. O que você recebe de graça, você dá de graça. Os oráculos, às vezes eu cobro. Por quê? Porque eu preciso viver, sobreviver, né? Cobro barato, em vista de muita gente aí. Já teve muita gente que desconfiou de mim. Por quê? Porque eu não tenho cara de oraculista? Não, porque eu cobrava barato. Na época, foi na pandemia. Na pandemia, todos os meios que havia para ganhar dinheiro, eu utilizei. E havia procura por oráculo, né? Então, na época, eu cobrei. Sabe quanto que eu cobrava? Numa leitura que dura mais de 1 hora? R$ 30. Então, normalmente o que eu cobro é um valor simbólico. Por quê? Porque eu estou precisando. Geralmente, quando alguém busca uma leitura, é na hora que eu preciso. E mesmo que eu disser para a pessoa, não precisa pagar, ela faz questão. Tem uma consulente minha que eu
não cobrei as últimas leituras dela. Mas do nada, chega um pix dela. Ela sente assim dentro dela. Eu vou mandar um pix para Estimada. E ela simplesmente manda. Ela nem avisa, eu fico sabendo pela notificação. E vem no momento que eu estou precisando, quer dizer, a providência, né? A espiritualidade cuida da gente de todas as formas. E um outro código de ética que existe é a feitiçaria infringe. Por exemplo, manipular, controlar pessoas ou eventos, adivinhação ou alcançar objetivos pessoais. Tudo isso infringe os códigos de ética da magia tradicional. Lembrando que a magia tradicional é uma filosofia de vida que está longe do termo que as pessoas usam. As pessoas usam o termo magia relacionando a bruxaria e feitiçaria. A bruxaria, dentro da magia tradicional, é diferente do que as pessoas entendem como bruxaria. Como elas entendem e como elas usam, né? Porque na magia tradicional, o bruxo é o aluno, o aprendiz. Quando ele se forma, ele se torna mago. Simples assim, nada demais. As práticas são as mesmas. É um aluno. Aqui no Ocidente, a bruxaria, e acho que na Europa também, né? A bruxaria se tornou o significado praticamente para a feitiçaria, porque existe a bruxaria branca e a negra. Dá-se a entender que a bruxaria significa feitiçaria, né? Então, as distorções e aos termos. Em resumo, a feitiçaria, ela invoca e usa os poderes sobrenaturais através de espíritos malignos e demônios para ganho pessoal. No geral, é para ganho pessoal ou para manipular pessoas. Tem gente que quer fazer alguém se apaixonar por ela, aí vai e faz. Ela diz que é simpatia, ela diz que é um encanto. Na verdade, isso é feitiçaria. Por quê? Porque está invocando a espiritualidade sem saber o que da espiritualidade vai se aproximar e vai receber aquela oferendinha para fazer determinada pessoa se apaixonar, para manipular a outra pessoa para benefício próprio, porque quer. Não, não pode, não pode, né? Isso é feitiçaria. Meu Deus, passou de 1 hora de vídeo. Hoje o vídeo vai ser para dormir, tá bom? Por quê? Porque falta muita coisa. Inimizades. As inimizades é interessante porque as inimizades é a primeira palavra de uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 palavras relacionadas a inimizades. Então, é como se fosse uma progressão da inimizade. Então, primeiro vem a inimizade, ela pode evoluir para porfias no comportamento, tá? Emulações, iras, pelejas e dissensões. É como se tudo isso fosse a evolução comportamental da inimizade. O animal, ele é
predisposto à inimizade. Ele não consegue cultivar a amizade, as boas relações, não. Ele sempre vai pender para destruir qualquer tipo. Ele sempre é o culpado dos fracassos de qualquer tipo de relacionamento, porque é predisposto à inimizade, né? Aí vem a porfia, que tem um significado interessante. Onde que eu coloquei? Ah, tá no bloco de notas, gente. Olha o significado do que é porfia. É disputa e contenda. Não basta o indivíduo gostar de fazer inimizade com as pessoas. Evolui e vive disputando e causando contenda. Quando sempre há discussão acalorada, polêmica ou confronto verbal, o bate-boca, né? Nisso há rivalidade, competição acirrada na luta por algo que normalmente é status. Tudo para alimentar o ego, para estar certo, para validação, para aprovação, para se aparecer, né? Tudo relacionando ao animal bípede impulsivo e instintivo. O animal bípede por si só, ele gosta de uma rivalidade, de uma competição, não é desafio. Desafio é diferente de ser competitivo. O competitivo do hemisfério esquerdo, ele não compete com os outros, é consigo mesmo no sentido de se superar. Aquele que gosta de competir com os outros, ele cria contendas. A evolução da inimizade. Aí depois vem as emulações. Olha que palavra incrível que está na Bíblia, né? Emulações. É o sentido negativo. Essas palavras, elas já são por si negativas, né? Então, as emulações são o ciúme, a inveja, a rivalidade e a competição insalubre, ou seja, por absolutamente nada, por uma questão de ego, por vaidade. Não se está ganhando nenhum prêmio realmente. É só para se sentir, para se envaidecer, entende? Então, as emulações, elas possuem um ciúme exacerbado a nível de possessividade, uma inveja a ponto de querer tirar da outra pessoa e ter para si. A rivalidade a ponto de pisar na cabeça de qualquer pessoa para estar acima especificamente daquela lá. A competição no sentido de também é a evolução da rivalidade, a competição, né? E é interessante que em tudo isso nada disso é o oposto dos frutos do espírito, não, tá? Muito menos o contrário. Não tem nada a ver com energia yin yang, por isso que eu tô falando, são os frutos da carne mesmo e do espírito essência, porque esses frutos da essência, eles são as virtudes. As virtudes estão na essência. Iras, né? Iras, assim, aquela pessoa irritadiça ao extremo. Tudo é motivo para criticar, reclamar, criar confusão. Ela reclama para
virar discussão. Ela se mostra o tempo todo irritada, por quê? Porque ela gosta de uma confusão. As iras é a pessoa que sempre tá com espuma na boca, raivosa, nervosinha. Ela sempre tá nesse estado. É o exagero. Ela não tem um momento de irritação. Ela é irada o tempo todo, por qualquer coisa. Pelejas é outro fruto da carne. A peleja. Deixa eu fechar essas abas aqui, gente. O tempo que já durou o vídeo, a chamada tá muito folgada, né? Muito tranquilona. As pelejas, ela tem relação com a palavra batalha, luta, né? Então, essas pelejas, os frutos da carne, significa sempre se empenhar, ser persistente a nível de exaustão para conseguir o que quer, mas normalmente aquilo que se quer está conectado a um dos outros frutos da carne, entendeu? Por exemplo, a pessoa que tem a rivalidade, ela vai entrar em peleja, em batalha, em luta, num trabalho exaustivo e persistente para vencer o seu rival ou quem considera rival, e isso só existe na própria mente, entende? Esta é a peleja. As dissensões, que é uma coisa assim que eu detesto, é um dos frutos da carne. Refere-se a divergências, discordâncias ou falta de consenso entre partes, gerando situações de conflito, desavença ou divisão. Os indivíduos que geram o fruto da dissensão, quando se torna fruto, é porque é uma prática constante, tá? A pessoa é predisposta à dissensão. A dissensão, ela se manifesta exatamente para criar divisão, para desestruturar grupos, indivíduos, é para gerar conflito, confusão, brigas, disputas, sabe? Então, ela normalmente é aquela pessoa do contra, mas não no sentido de ser a questionadora, que analisa, que quer saber a fundo. Não. Ela é a pessoa do contra, que ela vai contrariar a outra exatamente para criar um clima ruim, um mal-estar, para iniciar-se o que? Uma divergência, uma discordância e assim um bate-boca. A pessoa quer briga. Só que é interessante que, partindo do animal bípede, tudo isso é inconsciente. Por quê? Porque é impulso. A pessoa não se dá conta que ela faz isso. Quem se dá conta é quem tá vendo, quem tá junto. A pessoa em si, ela não se dá conta que ela faz isso. Se fizer a jornada de autoconhecimento, percebe? Provavelmente. Por quê? Porque assiste um vídeo desse e passa a descrever.
O outro fruto da carne é heresia. A, religiosamente, heresia tem um sentido assim bem extremo, né? Mas extremo porque, Shimada, é considerado heresia. A heresia, ela é uma palavra muito cristã. Eu ainda vou pesquisar se nos manuscritos originais hebraicos existe mesmo essa palavra. Ainda mais porque o significado dela está totalmente voltado para a religião católica. A heresia é a negação, a rejeição que parte de um cristão batizado. Um cristão batizado que deixa as verdades doutrinárias, né? Os dogmas, doutrinas, as leis, as regras da sua crença, abandona a crença, dá as costas para a crença, a religião considera heresia. Normalmente, quem utiliza o termo heresia é a Igreja Católica, Concílio de Nicéia, né? Invejas, apesar de inveja estar inserido nas emulações, ela se repete ainda, né? Emulações é um grupo, né? Pelo visto, de ciúme, inveja, tudo isso muito junto, né? Porque a inveja aparece novamente na lista. Deve ter sido muito difícil ter criado essa lista, né? Sabe quando tenta se criar com muito esforço uma lista que venha corroborar com a tua lei, com a tua norma, com a tua regra, com a tua doutrina, e acaba se cometendo essas gafes, né? Repetindo, utilizando palavras diferentes que dizem a mesma coisa, e nisso dá uma lista, porque a inveja já está ali, né? Homicídio, né? Matar é um instinto da carne, como foi dito naqueles 2 vídeos. O animal bípede, ele desperta essa predisposição em matar. Bebedices, né, que é o alcoolismo, não é beber. Beber moderadamente, ter um senso de limites, não tem nada demais. Agora, o alcoolismo tem, eu já conto por quê. Glutonarias, ou seja, comer demais. Minha estimada, eu tenho um distúrbio alimentar. Seja para mais ou seja para menos, né? Aqui a glutonaria se refere a quem sente prazer em comer e come demasiadamente. A gente pode encaixar quem evita comer, tipo os anorexos e quem tem o distúrbio alimentar que para não comer porque acha que é gordo, né? Isso é uma patologia. Tanto o que é de menos quanto o que é o de mais pode ser nocivo. Por isso que sempre é pedido que equilíbrio. Mas aqui na listinha bíblica, a glutonaria, que é o comer demais, é considerado um fruto da carne. Veja bem,
eu poderia ter poupado vocês de tanto tempo de vídeo. Então, a gente vai fazer assim. Os frutos do Espírito vai ficar para o próximo vídeo, tá? Por quê? Os frutos da carne, como são colocados aqui, parece que foram uma criação não condizente com a realidade. A realidade qual que é, estimada? Se vocês observarem cada item dos frutos da carne, vocês vão chegar à conclusão que os frutos da carne são os excessos. Tudo que é demais. Idolatria, feitiçaria, prostituição, glutonaria, alcoolismo, inveja, inimizade, é tudo exagero. Apesar de ter ali uma sequência de palavras que mostram que uma é evolução da outra, né? Acaba que uma também significa a outra. Os exageros. Por quê? A parte de nós que é predisposta a viciar é o animal bípede. Por quê? A satisfação imediata, tudo que causa satisfação imediata, leva o animal ao excesso. E através do excesso vem o vício, a compulsão, o exagero. Quando o animal é dominante, ele sempre estará voltado à sua satisfação imediata e será através de uma dessas predisposições, seja sexual, seja alimentícia, seja através da bebida, seja através de práticas de maldade de qualquer nível, seja através de práticas religiosas, não importa. Todo o excesso, tudo que é exagerado, como eu mencionei, o transtorno parafílico, que se enquadra dentro da lascívia, que é a luxúria, né? É um exagero, passa dos limites do senso, da sensatez. Passa a causar danos para o indivíduo. O comportamento do animal bípede é isso. Ele é autodestrutivo. Por quê? Porque ele ganha dominância através do superego. Quem manda no corpo é o superego. Para que ele consiga mandar, ele controla o ego. Através do ego, ele alcança a nossa parte mais primitiva. É como se o ego ele tivesse a chave da porta que dá acesso à nossa parte primitiva, que é o instinto impulsivo. É assim que o animal se torna dominante. O superego, parte do superego, essa pulsão destrutiva, de autodestruição e destruir os outros. Por isso os excessos, e esses excessos são nocivos. Ele começa com a tortura, acusando, criticando a ponto de deixar o ego com vergonha e se sentindo culpado. Sabe quando você sente culpa excessiva? Você fica se punindo? Você fica se condenando? O
sentimento de culpa não sai de você, isso não tem nada a ver com remorso, é o superego. Enchendo o ego disso. E isso se reflete em você. Para quê? Se o ego fica vulnerável a esse ponto, ele dá acesso para o animal. E quem é que tem que dominar o animal? A essência. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes da maldade nos lugares espirituais. Aqui está os lugares espirituais. As hostes da maldade estão atuando aqui dentro. Não esqueçam que vocês são um portal, né? A essência que é você de fato está na jornada de autoconhecimento para que você resgate o domínio. Você precisa do veículo. Ele é seu veículo, não é sua prisão. A partir do momento que o animal bípede se torna dominante, ele passa a ser sua prisão. Aí você não tem como se manifestar. Inclusive, a centelha não pode se manifestar através de você. Os carismas não podem se manifestar através de você. Você não pode ser um canal de papai. É como se o animal se tornasse uma obstrução de caminho, de passagem. No próximo vídeo, a gente vai saber o que são exatamente os frutos do Espírito e qual é a importância deles, visto que todos eles estão sendo desativados nos seres humanos. Nós vemos cada vez menos a manifestação dos frutos do Espírito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bem? Espero que vocês reflitam sobre. Desculpa, é impossível, Shimada, fazer um vídeo de menos de 1 hora com um tema desses. Então, ainda tô deixando a outra parte para outro vídeo, para vocês não usem este vídeo para dormir, tá bom? Ou ouçam enquanto vocês estiverem ocupados fazendo alguma coisa útil, né? Continuem mandando suas melhores vibrações para a nossa comentarista oficial, Adriana. Nós amamos muito a Adriana. Shimada ama muito a Adriana. Fiquem bem. Fiquem bem. Se cuidem. Confiem. Confiem. Estão dizendo que vai acontecer isso, aquilo outro. Transformam, principalmente a mídia transforma tudo num decreto. Quando pode acontecer, eles dizem que vai acontecer. Você tem o poder de alterar tudo. Tá acontecendo? Tá. Uma quantidade de pessoas estão passando por determinada situação? Tá. Isso não quer dizer que vai se alastrar no mundo inteiro e vai dar ruim de novo, vamos ter outra pandemia. Não. A gente deve ter aprendido alguma coisa naquela pandemia, né? Ela não precisa se repetir. Se repetir é porque ainda não aprendemos nada, é simples assim. Então tá. Ai, a Shimada fica brava com essas coisas, viu? Até o próximo vídeo. Beijos na alma.